Fala galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar uma continuidade no nosso tema de história que a gente está estudando, hoje falando de um tema muito importante. Vamos falar hoje sobre a independência das 13 colônias. 13 colônias? O que é isso, professor? Vamos falar hoje sobre a independência dos Estados Unidos. É um tema muito importante porque não só pelo que os Estados Unidos representam hoje no mundo, não dá para negar isso, mas por toda a repercussão que vai acontecer a partir da independência dessas 13 colônias aí. Vamos entender um pouquinho o contexto histórico, como que se deu o processo para que as 13 colônias se unissem e formassem os Estados Unidos. Já dá para entender? Estados Unidos. Pois bem, acompanha comigo aí, vamos ver como se formou a independência das 13 colônias. Então, turmas, vamos comentar aí, então, hoje, na aula de hoje, sobre a independência dos Estados Unidos que aconteceu em 1776. Como eu falei para vocês, não é só a independência dos Estados Unidos, mas de 13 colônias que vão dar origem aos Estados Unidos. Para a gente começar essa aula, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo essa reportagem aqui. Dá uma olhadinha só. Cada vez mais estados renunciam à execução através da pena de morte. Vejam que é uma notícia de 2015, ou seja, até recente, né? E a notícia diz o seguinte: 19 estados e a capital federal, Washington, a aboliram 7 delas desde 2007. Nebraska, em maio de 2015. Maryland, em maio de 2013. Alaska, Minnesota, Nova Jersey, Novo México, Nova York, Dakota do Norte, Rhode Island, Vermont, Virgínia Ocidental e Wisconsin. Dos 31 estados onde ainda é legal, 10 renunciaram a executar os condenados, elevando a 29 o número de estados que não a empregam mais, de um total de 50. Ou seja, vejam que os Estados Unidos ele é formado por diversos estados. E uma lei como essa, que é a lei da pena de morte, ela é uma lei que não é nacional. É diferente do Brasil, onde uma lei dessa serve para o país inteiro. Nos Estados Unidos, muitas das leis dependem do estado. Você já deve ter visto alguma coisa disso. Ou seja, cada estado ou federação tem suas leis próprias, apesar de muitas vezes estranhas, como, por exemplo, proibido andar de bicicleta na piscina. Tem estado que diz isso. É proibido colocar um sorvete na calça. Tem umas leis meio doidinhas lá, mas que representam um pouco a peculiaridade de cada um dos estados. Ou seja, eles representam a sua própria legislação. Tá bom? O que nós vamos entender na aula de hoje é por que isso acontece. Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é o iluminismo. O iluminismo que estava aí muito forte na época e que aos poucos ia se espalhando pelo mundo. Lembrando que o iluminismo foi um movimento que aconteceu na Europa e que foi determinante por essa luta das 13 colônias contra a Inglaterra. Acompanhem comigo agora esse videozinho que mostra bem essa visão das colônias contra a Inglaterra. Acompanhe comigo. Qualquer homem que violar as leis de Sua Majestade será tratado sem clemência. Estes colonos são arruaceiros e criminosos, os filhos da tirania. As ruas são nossas! Se o povo não recebe a chance de prosperar, então as tensões e até a violência são inevitáveis. A guerra está próxima. O que quer que façamos? Resistam. Estão cometendo traição. Deveriam ser submetidos à força. Filhos da liberdade, a primeira revolução. Tá aí, gente. Não foi uma coisa simples que aconteceu lá, não.
Esse é um documentário do History, chama-se Filhos da Liberdade. Vale a pena dar uma assistida, é interessante. Bem, como que aconteceu isso? Então a primeira coisa que a gente tem que perceber é que as 13 colônias eram colônias que margeavam aqui o Oceano Atlântico. Foi um dos territórios que a Inglaterra dominou na época. Na época ainda da colonização, né? Foram divididas em 13 estados, do qual a gente tem que entender que os Estados Unidos tinham uma certa autonomia, uma certa liberdade em relação à Inglaterra. Eu digo Estados Unidos aqui, mas das 13 colônias, né? Ou seja, eles poderiam fazer boa parte das leis, boa parte do comércio sem tanta interferência dos ingleses. Lembrando que eles receberam muitos puritanos. Lembra os puritanos da Revolução Inglesa? Pois bem, eles foram para lá com a visão de que aqui era um território abençoado, que era um local onde que eles poderiam enriquecer. Então eles já vêm para cá com essa visão já bem religiosa. Um outro detalhe importante é quando a gente observa aqui, e atenção que vai ter uma diferença interessante. O norte ele é mais frio. Portanto, grandes latifúndios, grandes produções não cabem para cá. Então eles vão desenvolver minifúndios, ou seja, pequenas propriedades, uma policultura, vão desenvolver vários produtos, e o trabalho livre. Diferente do sul, onde que há uma agricultura mais de exportação e exploração, como a monocultura, principalmente do algodão e a cana-de-açúcar, e consequentemente um trabalho escravo. Vejam que essa diferença do norte com o sul vai ser primordial para a gente entender o que vai acontecer mais para frente. E aí, com isso, a gente vai perceber que essa autonomia, principalmente dos estados do norte, vai ter um impacto. Porque se você lembrar um pouquinho, o pacto colonial era aquele acordo no qual a metrópole só poderia vender para a colônia. A colônia só poderia vender para a metrópole e comprar da metrópole. E percebam que isso não acontecia. Havia um comércio triangular onde que as colônias compravam e vendiam produtos de outras regiões. E isso desenvolveu muito essa região. Você pode me perguntar por que a Inglaterra não colocava o pacto colonial de uma forma mais rígida nas 13 colônias. Não vamos esquecer que a Inglaterra, nessa época, estava muito mais preocupada com a Revolução Industrial. Então a colônia era muito mais um suporte do que propriamente uma imposição. Tá aí, pessoal. Vimos então essa primeira parte, que ela é importante, que é para introduzir, né? Entender um pouquinho essas 13 colônias, né, o antigo Estados Unidos, antes do processo de luta revolucionária. Então o que você tem que guardar aqui? Primeiro, que eles já tinham uma certa autonomia, algo que não era normal para as colônias. Tá? E que há uma divisão entre norte, que é mais frio e que não tem uma produção em larga escala, do sul, que é mais quente, que há uma produção em larga escala e consequentemente tem escravos. Esse choque de norte e sul ainda vai causar muito problema lá. Tá? Entendemos o que vem antes. Agora vamos entender o que aconteceu propriamente dito. Nós vamos perceber que houveram alguns conflitos que vão gerar descontentamentos lá nas 13 colônias. E é isso que você vai ver agora para entender a independência dessas 13 colônias. Acompanhe comigo lá. Bem, para a gente entender agora de que forma que propriamente dito aconteceu, a gente tem que lembrar de uma guerra, a Guerra dos 7 Anos. Conforme a gente já viu na França, na América houve uma guerra entre a América Francesa, que hoje se representaria o Canadá, e a América Inglesa, que seriam as 13 colônias. Pois bem, a região onde estão os Estados Unidos hoje era uma região ocupada basicamente por índios, mas que os colonos aos poucos iam ocupando o território. Essa ocupação foi expandindo o território além dos montes Apalaches aqui, principalmente buscando bisões, que são espécies de touros muito grandes, para eles retirarem a carne como a pele. E aí eles entravam no território que era francês. Olha aqui, ó.
Lusitânia, por exemplo, eram terras de Luís, do rei Luís. E nesse confronto entre a América inglesa e a América francesa, quem se deu melhor acabou sendo os ingleses, que dominaram territórios, que expandiram aí. Só que a gente já viu que lá na França isso deu um problema muito sério. Levou inclusive a queda na arrecadação e a uma futura Revolução Francesa. A Inglaterra, apesar de vitoriosa, ela também teve prejuízos financeiros. Numa guerra sempre tem, apesar de vitoriosos, mas os vitoriosos também têm perdas. E essas perdas tinham que ser reparadas. E aí o que acontece? A forma com que os Estados Unidos vão ser cobrados, né, as 13 colônias vão ser cobradas, vai ser através de impostos e leis. Vejam que eu disse que até agora eles tinham uma certa autonomia e o pacto colonial não era tão forte. E agora, para pagar pelas dívidas da Guerra dos 7 Anos, foi determinado um conjunto de impostos e leis. A primeira dela era a lei do acartelamento, que obrigava que todo colono desse moradia e alimento e transporte para os soldados ingleses. Isso não era uma coisa comum para eles, né? Isso levou a um sofrimento muito grande da população local, que teve que tirar a comida de si próprio, da sua família, para poder dar para os soldados ingleses. Tá. No começo até foi, mas as coisas pioraram. Porque depois veio uma tal lei do açúcar. Importante isso. Ou seja, só seria vendido o açúcar que fosse das Antilhas inglesas. Antilhas são algumas ilhinhas que tem um pouco mais ao sul das 13 colônias. Ou seja, não poderia ser vendido um açúcar que fosse feito, por exemplo, nas 13 colônias. Foi determinado que esse açúcar teria que ter prioridade desta região, o que levou a um certo prejuízo para os colonos, porque eles vão ser obrigados a não poder vender os seus produtos, né? Então isso aqui vai causar uma revolta muito grande por conta dos colonos das 13 colônias. Então veja, olha aqui que vocês estão vendo que o processo está piorando aqui, tá? Outro problema sério que teve foi a lei do selo. Tudo e quanto obras impressas, como jornais, folhetins, propagandas que fossem ser divulgadas, teriam que ter o selo da coroa. Isso era um problema muito sério por um motivo simples. Primeiro, porque é mais gasto que eles vão estar tendo. E segundo, que era uma forma de controlar o que estava sendo divulgado, o que estava sendo escrito. É uma espécie de censura mesmo, né? E isso não vai agradar em nada os colonos das 13 colônias. Eis que chega a lei do chá. Ou seja, o chá passou a ter taxas muito, muito altas. E só se poderia comprar chá que viesse da Inglaterra. Então, se você quisesse comprar chá, por exemplo, que viesse de Portugal, não poderia. Era proibido. Isso era uma forma dos ingleses recuperarem um pouco dos lucros. E isso, galera, vai causar muita revolta entre os colonos, que vão ver nessa lei uma forma de prejuízo. Se só é o que vem da Inglaterra, eles vão ter que pagar mais. É perante essas imposições que houve uma revolta, principalmente quando teve uma tradicional festa na região de Boston, chamada Festa do Chá em Boston. Ou seja, alguns barcos estacionados aqui às margens de Boston tiveram vários carregamentos de chá jogados no mar. Alguns comerciantes disfarçados de índios, cowboys, acabaram entrando e acabaram jogando esse chá, dando prejuízo para os ingleses. Os ingleses ficaram muito aborrecidos com isso e criaram as leis intoleráveis, onde ele fechou o porto de Boston e levou a um prejuízo muito grande para os comerciantes aqui.
Isso vai levar a uma revolta muito séria. Dá uma olhadinha mais ou menos como que isso aconteceu. O que faz aqui? Tomando seu navio, legalista canalha. O que está acontecendo aqui? Ei! Dê um mergulho. Vou nos ver de qualquer jeito. Ótimo. E se eles atirarem? Então atiraremos de volta. Muito justo. Avancem! Em guarda! Atenção! Tomem suas posições. Formação! Vamos abrir o carregamento. Amos! Se não nos deixar vender nossos produtos, não vamos deixar que vendam os seus. Não podem nos forçar a tomar seu chá nojento se estiver no fundo do porto. E vocês viram que o negócio ficou sério, né? Mexeram com quem estava quieto, porque até então eles não eram cobrados daquela forma. O pacto colonial servia na América Portuguesa, na América Espanhola, mas não servia na América Inglesa. Ou se servia, não era tão rigoroso. Aí de repente eles vêm, obrigados a guardar os soldados ingleses, pagando inclusive comida deles, transporte e tudo mais. Lei do açúcar, no qual o açúcar só poderia ser vendido se fosse das Antilhas, né? Os próprios colonos mesmo não poderiam vender os seus açúcares. A lei do selo, onde que era controlado o que poderia ser dito. Olha as ideias iluministas já sendo cortadas aí, né? E por último, a lei do chá. A lei do chá foi determinante para que viesse depois as leis intoleráveis, né? Então, chá só em inglês. E aí, o povo das 13 colônias se uniu. Olha o que aconteceu. Uma vez que esses colonos se juntam, né, as 13 colônias, a princípio 12 apenas, se juntam para ir contra esses movimentos, nós vamos ter, no ano de 1774, um congresso, uma reunião, uma organização, no estado da Filadélfia, onde que nesse congresso eles vão fazer alguns acordos para impor para o rei, para acabar com essas leis impostas pela metrópole. Na verdade, o que eles fizeram? Eles escreveram uma proposta entre eles, no qual o objetivo era intensificar o boicote aos produtos ingleses, ou seja, não vão comprar produtos que fossem ingleses. Recusar as leis intoleráveis. Redigir, ou seja, escrever uma petição, um pedido para o rei Jorge III, pedindo para que acabasse com aquelas leis. Então iriam tentar, assim, ninguém quer acabar com o fato de ser colônia, mas eles querem ser respeitados. E fazer um plano em um novo congresso, caso os ingleses, caso o rei Jorge não aceitasse isso. Pessoal, essa petição, esse pedido chega ao rei Jorge e ele recusa. E deixa bem claro que qualquer um que for contra as ordens do rei vai ser considerado inimigo. E isso vai causar uma rebelião muito forte. Então, ou seja, além do manifesto não ser aceito, vai haver uma repressão maior. Quando os colonos veem que não foram aceitos,
as suas ordens as 13 colônias. A Geórgia não tinha participado no princípio. E agora a Geórgia participa e no dia 4 de julho de 1776, George Washington assina aquilo que seria a independência das 13 colônias. Vejam, foi no segundo congresso onde que basicamente foi assinado o fim da dependência para a Inglaterra. Thomas Jefferson, um dos líderes, vai assinar a declaração de independência, colocando no comando, como eu disse, George Washington como primeiro presidente aí. Essa data é muito comemorada nos Estados Unidos até hoje, porque é a data da independência dos Estados Unidos. Essa busca de liberdade ela vai estar muito forte dentro dos ideais iluministas. Olha lá, de liberdade econômica, política, igualdade jurídica. Essas colônias passaram então a lutar contra a Inglaterra. A Inglaterra não aceitou isso numa boa. É aí que nós vamos ter o apoio de quem? Da França e da própria Espanha também, que era rival da Inglaterra, contra os ingleses. Uma vez que é declarada a guerra corre solta, de uma forma muito violenta. E depois do apoio de França e da Espanha, os colonos conseguem sair como vitoriosos. E aí foi assinado, em 1783, o Tratado de Paris, no qual declarava oficialmente, a partir de então, os Estados Unidos, né, as 13 colônias, como independentes. Mas aí que entra um detalhe. Seriam 13 países independentes ou seria um país só unido? Foi aí que em 1787 assinou-se uma constituição onde que eles seriam Estados Unidos, não colônias separadas e independentes. Pregavam que iria ter um presidente, mas que as colônias, hoje estados, iriam ser respeitada a autonomia deles. Vejam que a gente volta no começo da aula quando a gente vê que cada estado tem a sua lei e é respeitado. Por isso que eles têm essa certa autonomia. Né? Vejam, as ideias desse movimento vão ser muito, muito fortes no sentido da liberdade, onde que o respeito às individualidades vai ser muito fortalecido. Cada federação, cada estado tem a sua autonomia. Cria-se uma constituição com base nas liberdades individuais. A gente só deixou o escravo de lado, tá? Aqui não era muito interessante acabar, não, mesmo porque quem criou os pais da independência aqui eram donos de escravos, né? Escravistas. E um dos detalhes importantes, os Estados Unidos foi o primeiro movimento que realmente deu certo com base no iluminismo. Tanto é que a Revolução Francesa é posterior. A Revolução Francesa se baseia tanto no iluminismo como no que aconteceu aqui na sua independência. Além do que, atenção nisso aqui, essa independência vai influenciar muito também. Essa independência vai dar motivo para muitas independências que vão vir na América para o século XIX já. Mas aí já serão cenas para mais para frente. Tá aí, turma. Encerramos então essa parte sobre a independência dos Estados Unidos de uma forma rápida, né? Teve muito sangue, foi uma das piores guerras que nós tivemos aqui na América pela independência, e os Estados Unidos se torna o primeiro país independente da América. O que eu tenho que saber, atenção, o que eu tenho que saber sobre a independência das 13 colônias, a independência dos Estados Unidos? Primeiro, a autonomia deles foi cutucada. Eles tinham uma certa autonomia e ela foi mexida por conta lá da Guerra dos 7 Anos. Então aquele conjunto de leis tirou a autonomia, a liberdade que os colonos tinham. Segundo, foi feito um congresso para discutir como seria essa independência. E o segundo congresso da Filadélfia vai deixar bem claro: somos livres, mas com liberdades individuais. Por isso que cada estado tem a sua autonomia, até hoje. Tá? E terceiro ponto importante,
influência. Os Estados Unidos vão influenciar muitas coisas pelas ideias iluministas. A independência do Brasil vai estar influenciada por isso. As independências da América Latina, de um modo geral. A Revolução Francesa vai estar ligada a isso. Então, quer dizer, entender os Estados Unidos não é só falar de uma grande nação que surgiu, mas é falar sobre como ela influenciou outros países. Tá bom, galerinha? Obrigado, beijão e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.